vocês no meio Não vai disso. contar nada que nós já estamos ao vivo. Você não vai contar nada. Vamos contar, vamos contar historinha. Se você contar a historinha, vai contar a historinha para todo mundo. Pessoal, é assim que a gente faz, tá? A gente fica batendo papo aqui, quando a gente vê, tá na hora de começar esse negócio, e a gente continua. Cássia, o Sérgio, ele tá super espontâneo, né? Ele já tá dominando a câmera, né? Ele domina a câmera. Nossa, naquele dia da entrevista com o mestre Gilson Coimbra, porra, eu falei, caraca, os caras estão legal. Profissionais. Semana passada também, você assistiu a semana passada, Fábio? Semana passada também foi super legal também. Quem estiver entrando aí, que vem acompanhando o Lapastina, tá vendo que ele está trazendo, sim, pessoas importantes, assuntos legais. Então, é legal você ter até falado nisso para poder chamar a atenção de todo mundo que está entrando aí, para divulgar, chamar os amigos. Vamos divulgar um pouco mais a nossa Umbanda, vamos divulgar um pouco mais o que a gente faz de bom, vamos permear aí os assuntos de coisa boa, né? E então, assim, todo mundo que estiver entrando, chama os amigos, né? Eu acho que isso é bacana, porque a Lapatina está fazendo um trabalho maravilhoso com essas. Dá as boas-vindas para todo mundo, então, Cássia. Vai, aproveita que você tem até fã-clube já nesse negócio aqui. Eu tô vendo. É que, assim, algumas pessoas entram aqui sem o nome. Eu sei que a Jurema entrou, a Jurema estava aqui a semana passada. Legal, Jurema, estamos aqui de novo. E aí tem 2 usuários aqui do Facebook que eu não sei o nome. Eu vejo aqui para você. Pode deixar que eu fico vendo para você aqui. Vamos chamar os amigos, porque são assuntos assim que vale a pena também ter a opinião de vocês, de quem está assistindo, né? Verdade. Lógico. Pessoal, queria dar as boas-vindas para vocês. Vocês repararam que esse negócio aqui é um canal, a gente tem assuntos sérios, mas a gente quer sempre fazer de uma forma muito leve, porque eu acho que falar de evolução, falar de mediunidade, de espiritualidade, da relação que a gente tem com o plano espiritual e de tudo o mais que a gente tem, é um assunto que precisa ser leve, precisa entrar na gente. Isso não é pesado, isso não é um fardo, isso para a gente é uma maneira de viver e de caminhar. Quem são esses dois, esse casal lindo que está aqui com a gente hoje, grandes amigos, Pai Fábio, Mãe Cris, a bênção de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Eles são dirigentes do Tupajó, um centro novo, um centro recente. A gente vai conhecer um pouquinho da história do Tupajó. E que teve quanto? 2 giras? No que o Tupajó pegou, veio a pandemia. Na verdade, boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui. Eu queria agradecer aí ao Sérgio e à Cássia pela oportunidade de estar trazendo aqui esse bate-papo, né? Trazendo algum tipo de experiência, aprender também com todos aí que estão interagindo com a gente. O Tupajó, ele nasceu numa aula de sacerdócio que eu estava lá e comecei a rabiscar um logotipo. Né? E aí veio esse acrônico Tupajó, que na verdade é Terreiro de Umbanda do Pai João. Né? Devido à localização que a gente tem aqui, a gente foi orientado a não abrir como um terreiro, mas sim como um instituto, porque daí eu consegui abrir um pouquinho mais o leque das atividades. Né? E a gente acabou mudando a razão social, né, para Instituto Cultural Tupajó, Instituto Cultural Pai João de Angola, e Tupajó ficou aí a marca registrada, o nome fantasia, vamos dizer assim, é onde a gente está querendo sempre divulgar o nome. Acho que é um nome que é bem... eu gosto, né? É um nome que pegou, né? A gente até estava conversando um dia, né, Sérgio? Você está tentando fazer um lá para você... É verdade, é muito comprido o nome do meu centro. Mas o Tupajó, ele nasceu... A Cris, ela sempre falava assim para mim, ela que me incentivou muito a fazer o desenvolvimento mediúnico, sempre me incentivou muito ao sacerdócio. Eu falei, cara, é uma responsabilidade muito grande. Né? E se eu for fazer o sacerdócio, se a gente for fazer, a gente vai ter a nossa casa. Né? Porque senão fica uma coisa sem nexo. Tudo bem, o conhecimento é legal, é bacana, né? Mas... já que a gente está investindo um tempo nisso aí, vamos então levar a sério a coisa. E aí acabou. A gente também é oriundo da casa do Pai Benedito, né? A gente ficou lá por quase 12 anos, a gente ficou lá desde o comecinho mesmo lá. E na última festa de Iemanjá, a gente se desligou de lá com o intuito já de
começar a nossa caminhada espiritual, a nossa evolução, né? Eu acho que chega um momento na sua vida que você tem que fazer pular esse degrau, né? E a gente achou não, a gente tinha certeza que estava preparado para isso. Algumas pessoas próximas que já não estavam mais lá na casa do Pai Benedito vieram com a gente, e outros espontaneamente acabaram nos procurando e vindo trabalhar com a gente. O Tupajó, a gente começou com algumas giras internas, né? Desde janeiro a gente veio fazendo giras internas, a gente veio firmando sempre os guias, firmando os guias-chefes, os guias de frente, os orixás, fazendo todo o preparo material, né? Tronqueira, congá, todo o preparo material para que a gente pudesse ter a maior segurança possível, a maior guarda possível espiritual daqui. E a gente fez várias giras e a gente inaugurou numa quarta-feira com alguns convidados, né? Para nossa... A gente tinha quase 100 pessoas na nossa estreia. Nossa! Né? Convidados, né? A gente não abriu, foi uma coisa assim, um falou para o outro, posso levar, daí apareceu com mais 2, 3 pessoas, então a gente chegou. Foi uma gira muito legal, uma gira muito bonita, né? Foi bom, a gente realmente sentiu a vibração, e o Tupajó veio assim, ele nasceu, foi conduzido, hoje a gente tem um grupo de médiuns muito, muito qualificado, né? A gente está com 30 médiuns hoje aqui, mais ou menos. Desses 30 médiuns, para vocês terem ideia, 6 são sacerdotes. Né? 6 sacerdotes? 6 sacerdotes, então a gente tem um pai pequeno, uma mãe pequena e mais 2 sacerdotes ainda. Então, quer dizer, não vai ser por falta de sacerdotes que vai ter gira. E isso é importante para você também, né, Fábio? Porque numa hora que você precisa, isso sempre foi uma preocupação para mim em terreiro, né? Toda gira, o pai de santo tem que estar lá. Sim. Agora, se ele estiver doente, coitado, eu já vi pais de santos arrastados, então, de repente, você ter uma equipe firme e com outros sacerdotes te permite também, de repente, ir fazer um curso, sim, adoecer em paz, né? Porque a carga do dirigente espiritual da casa é muito pesada, né? É aquela coisa assim, não posso não estar bem, eu tenho que estar bem todos. Quantos dias você estava pretendendo fazer gira? A gente faz gira, a gente pretendia fazer gira às quartas-feiras, né? Que é uma casa de Xangô, né? E tanto eu como a Cris, a gente tem Xangô na coroa. Então, quarta-feira a gente optou por ser de quarta-feira aí a nossa gira. Né? E você faz giras de desenvolvimento também em outros dias? Não deu tempo ainda. Não deu tempo de a gente começar, né? Nem começamos. Não deu tempo ainda. A gente tem um projeto, né? Inclusive no Instagram, no Instituto Tupajó, @Instituto Tupajó lá, você tem um projeto que a gente fez junto com o mestre Gilson, né? E junto está presente aqui, que está presente. Obrigado, mestre. E foi concebido a ideia com um filho da casa, o Tadeus, né, que é o nosso... A gente já nasceu com as estruturas, o Tadeus cuida de comunicação e marketing para a gente. Que legal. Então, a gente veio com a ideia de fazer as canções da Umbanda. Então, é um vídeo curto, onde você tem o primeiro bate-papo, o que é um orixá, o guia, sempre tem um tema, e no final o mestre Gilson nos agracia aí com 2 ou 3 pontos, muito raiz. O Tupajó ele quer trazer um pouco mais dessa pé no chão, entendeu? A gente quer ter um pouquinho mais de abrir um pouquinho mais o leque, sair um pouquinho da caixinha, né, das giras que a gente tem hoje, que a gente conhece, que a gente é formado, que não é errado, não é certo, se não me engano, você tem o diferente. Né? Então, a gente quer resgatar um pouco mais isso, a gente quer trazer um pouquinho mais a Umbanda mais pé no chão, mais tradicionalista, lógico, com a espinha dorsal do mestre Rubens, né, mas agregando a Umbanda do Tupajó. Né, fazendo com que a coisa flua da melhor forma possível, tanto para os nossos médiuns, para o nosso consulente, para que seja uma coisa bastante harmônica. Isso é muito bacana. Onde fica? Deixa ele falar onde fica. Por favor.
Onde fica o terreiro? Atravessando na paralela a Santo Amaro. Ah, tá certo. Estamos a 100 metros do metrô Campo Belo aqui, no Brooklyn. Que bom, que bom. Bem pertinho, fácil acesso. Bem legal. Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que é para você estar numa gira ao lado do Fábio, seu marido? Como que é essa união de vocês dentro de um terreiro? Como que você se sente estando ali do lado do Fábio? Na verdade, assim, a minha caminhada, né, e a do Fábio, ela veio junta, né? Então, assim, em todos os momentos da nossa vida em religião, a gente estava junto. Que legal. E desde o começo. Então, um complementa o outro. Então, para mim, é muito prazeroso estar com ele numa gira, né? Estar ali comandando uma casa, porque eu sei que eu tenho o alicerce dele e a gente se complementa. Onde falta um, tem o outro. Então, assim, é muito gostoso. Então, a gente está fazendo com muito prazer tudo, né? Com muito equilíbrio. E a gente consegue separar, porque além da gente ter o terreiro junto, a gente trabalha junto, nós somos parceiros de trabalho. Eita! E nessa pandemia são 24 horas juntos, trabalhando lado a lado. Então, não é fácil, né? Tem gente que mas a gente consegue ter o equilíbrio, a harmonia e continuar caminhando nisso, né? Quantos anos de casadas? Nós temos 14 anos. Parabéns, porque assim, a gente tem... Mamãe Oxum aí chegou, ficou. Nós casamos no terreiro, o pai Benedito, tivemos a bênção, tem 7 anos que tivemos a bênção dos nossos orixás. Então, assim, a gente vem caminhando passo a passo para essa evolução que a gente está tendo agora, para chegar onde está. Não é fácil, né? Mãe Priscila... A gente obrigado. Gosta muito. É muito interessante isso, porque a gente vê alguns terreiros tendo muitos conflitos internos, às vezes entre pessoas da mesma família, mães e filhas, às vezes entre médiums da mesma família. Então, a gente vê muitos conflitos de fora do terreiro, entrarem dentro do terreiro e as pessoas se estranharem, né? É muito comum isso no terreiro. Aqui então... a gente não tem esse problema, Cássia. Por enquanto, assim, existe uma parceria muito grande entre eu e Fábio e, além disso, um respeito. Então, tudo é conversado, inclusive com nossos filhos de fé, né? Eles têm participação ativa, eles fazem parte, é como se fosse uma grande família. Então, eles fazem parte também do nosso dia a dia, né? A gente ampara, a gente pede conselho, eles dando conselho. O dia a dia nosso é assim. Aliás, isso é uma coisa que eu preciso parabenizar vocês. Eu tenho uma amizade muito grande com diversos filhos do Tupajó. E, aliás, quase a corrente inteira aqui presente, né? A Marcinha está aqui, a Eliana está aqui. Obrigada a todos. Seu pessoal que todo está aqui, um pessoal que a gente ama. E eles falam muito isso, realmente. O carinho que vocês têm para com eles, esse amparo, vai muito além do dia de gira, né? É uma coisa que, claro, com todo o respeito, com a individualidade, cada um tem a sua vida, cada um tem que seguir o seu caminho, não adianta também ficar pegando no colo e a cada momento buscar os dirigentes, buscar o pai de santo, a mãe de santo. Não, você tem que viver. Mas eu acho que ter essa retaguarda é muito importante, né? Principalmente num momento como esse, onde a gente está sem saber muito para que lado ir, a coisa já está melhorando, vamos para a rua, não vamos para a rua ainda. Quer dizer, você ter um suporte de uma casa espiritual que consiga conversar contigo, eu acho que o mais importante nesse momento é a conversa. Porque ninguém sabe se é para ir para a direita ou para a esquerda. Então, mas eu acho que a gente tem que sentar, conversar e chegar num denominador comum. E por tudo que eu vejo, por tudo que os meus amigos falam, vocês estão conseguindo fazer isso. Isso é muito legal. Que bom. Obrigado pelo feedback aí. Na verdade, a gente pegou um momento muito difícil que está todo mundo vivendo, né? Então, a gente primeiro olha para dentro dos nossos filhos para a gente poder sair para fazer nossas ações sociais que a gente tem feito. Se a gente não tiver a nossa corrente de equilíbrio, tiver ela bem, como é que a gente pode ir para fora, né? Então, primeiro,
foi a nossa prioridade, a nossa corrente. Eu sempre acreditei muito, sabe, gente, que, e aí tá todo mundo para me corrigir se eu estiver errada, que um terreiro de Umbanda ou qualquer tipo de concentração de pessoas que falem em nome de uma religião precisa ter o exemplo, né? Ele precisa, para liderar um grupo de pessoas numa religião, você precisa dar o exemplo. Então, com certeza, o exemplo de união de vocês deve estar ajudando muito os filhos a estarem unidos. Mas como é que fica na hora de exercer assim a disciplina com alguns mais indisciplinados? Como é que é isso? É como com o filho mesmo, né? Como é que vocês tratam todas as questões disciplinares da casa? A gente tem nesse início, né? A gente tem a gente tem a grata companhia de pessoas que, por exemplo, têm filhos que hoje me chamam de pai, que foi a primeira vez que eu incorporei meu Exu, era ele que era o veterano na época, né? Eu nem tinha começado ainda a minha caminhada na Umbanda e já tinha um filho meu já hoje que me deu um passe lá atrás, né? Então, quer dizer, a gente tem esse diferencial nesse início, né? Lógico que quem começa o movimento, a gente sabe que você fica com uma união, uma facilidade um pouco mais próxima. A gente já teve giras de Exu Mirim aqui, que teve que puxar a orelhinha de algumas pessoas, entendeu? Mas sempre num carinho, numa forma de crescimento, né? Não numa forma assim de você está errado, né? Assim se faz. Não, né? Contém um pouquinho, segura um pouco, né? Vamos ter disciplina um pouco, que a gente está num lugar aqui que a gente pode ter, não quero incomodar ninguém. Então, às vezes, quando você tem esse tipo de coisa, a gente é muito claro e a gente chama a pessoa do lado e conversa, né? A gente não é adepto a falar para todo mundo, né? Então, se eu tenho um problema com uma pessoa específica, eu chamo aquela pessoa e converso com ela, né? Então, quer dizer, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Se tem 3 filhos, você não vai bater nos 3 filhos porque eles fizeram uma malcriação, né? Você vai pegar o que fez malcriação e aquele lá que você vai corrigir. Senão você cria uma instabilidade muito grande, né? Mas, por enquanto, pela maturidade do time que a gente não teve nenhum problema assim, sério, mas, lógico, isso vai crescer. A gente sabe que eu falo para os meus meninos que a gente tem uma carteira de consulentes muito grande, né? E todos são muito conhecidos, né? Principalmente da casa que a gente veio, lá da casa do Pai Benedito, que é uma casa já consagrada. Então, quer dizer, a gente vai ter problema, a gente vai precisar desenvolver, a gente vai precisar ter mais gente, a gente vai precisar ter um tipo de disciplina um pouquinho mais firme, né? Porque liderar pessoas, né? Você está à frente de pessoas. E você, como a gente está falando hoje de relação de pessoas, relação familiar, isso é uma coisa que você tem que ter bastante respeito, né? A individualidade de cada um. O que a gente comenta aqui, a gente sabe que a Umbanda você é Umbanda, né? Você, quando você vem praticar a Umbanda no terreiro, você tem que querer estar aqui. Não adianta eu preciso de... Não, cara, vamos conversar, eu respeito a individualidade. Você está bem? Está legal? Você tem consciência que você vir trabalhar é bom para você, para o seu crescimento espiritual? Sim. Então, cara, você está aqui dentro, a hora que você quer. A hora que você fala assim, tô com o saco cheio, não quero, sabe? Puta, eu tive um problema lá no trabalho. Como o cara vai incorporar um preto velho se ele teve um problema no trabalho e ele está com aquela cabeça cheia e ele sabe que a qualquer momento podem ligar para ele? Então, quer dizer, a gente tem que respeitar essas individualidades, né? Então, eu acho que a disciplina está dos dois lados, né? Tanto do lado da pessoa que, às vezes, precisa uma orientação, não é nem uma bronca, uma orientação diferente, enquadrar no estatuto da casa, um médium novo ainda em desenvolvimento, que ainda não tem a sintonia fina completa para que ele possa ter uma incorporação um pouco mais tranquila, né? Então, esses daí são orientações que você vai dando e a diferença sempre vai ter, né?
a diferença entre as pessoas sempre vai ter. Então, a gente tem que respeitar isso daí. O que vocês viram nos terreiros por onde vocês passaram, que vocês querem fazer diferente no de vocês? Bom, uma das coisas, que é uma coisa que a gente conversa eu muito... cutucando as pessoas, né? Tô vendo. A gente vem do Nagô, a gente vem de um culto de nação que começava de sábado às 8 da noite e não tinha hora para terminar, entendeu? A gente saía 2, 3 horas da manhã. Tinha um batido, não tinha consulência, era só incorporação de guias e orixás. E, cara, aí era ali na palma, no atabaque, comendo. Então, isso é uma coisa que eu não vou trazer, né? Porque eu acho que a gente tem que respeitar tanto a vizinhança quanto a individualidade de cada um, né? Primeiro porque de sábado é inviável, acho que na minha concepção, tá? Porque você já cria outro tipo de obrigação, né, num dia que teoricamente seria para a família, aí entrando um pouquinho para a família, né? Se você é casado ou casada com uma pessoa que não é da religião, você tem algumas obrigações, alguns trabalhos, algumas coisas que você tem que abrir mão, às vezes, da companhia, da família, para você dar atenção para isso, né? Então, quer dizer, e uma vez que a Umbanda é você é Umbanda, você faz a Umbanda, né? Por que não? Olha, vamos abrir uma exceção hoje aqui, ao invés de eu sou um bandista, ela não, ao invés de eu ir lá, eu vou fazer uma coisa aqui, 15 minutinhos, beleza, joia, a gente vai comer a pizza lá com a sua tia nesse sábado à noite. Eu acho que não é um desrespeito isso, né? Não é eu acho que é um respeito à individualidade de cada um. Não é porque ele não pode participar devido a um problema familiar ou um problema de trabalho, alguma coisa, que ele deixou de ser médium, ou é mais médium, ou mesmo menos médium que os outros, né? Então, isso é uma coisa que a gente quer trazer, né? Trazer essa liberdade da pessoa, né? A gente até discute muito isso, é um tema que vem sempre à pauta, por que eu tenho que ter uma gira só de preto velho? Se naquele dia eu estou com aquele caboclo, sabe, precisando trabalhar e eu não vejo, a gente discute isso, com toda a gira, né? E a gente vai fazer giras assim, a gente vai fazer giras abertas, gira lógico, vai ter, de caboclo o seu pena azul vem, o seu caboclo montanha vem, para dar sustentação, mas eu tenho um filho de fé que falou, pai, hoje meu caboclo falou comigo o dia inteiro e eu preciso... O meu preto velho falou comigo o dia inteiro e eu preciso hoje um pouco do meu preto velho. Qual o problema disso, né? Então, isso é uma coisa que a gente quer trazer diferente dos terreiros que a gente vê, né? Pelo menos que eu conheci. Eu tenho uma gira de uma linha, mas aquele dia eu não estou bem para aquela linha. O dia que você está uma gira de Exu, mas você não está preparado para aquela potência daquela gira de Exu, né? Ou eu fico de fora, né? Ou o dirigente permite que eu possa acompanhar, praticar a minha religião, contribuir com a gira de uma outra forma. Então, isso é uma coisa que a gente pensa assim muito, vem sempre à tona esse assunto. E eles estão ali, na verdade, quando a gente abre uma gira de preto velho, por exemplo, normalmente assim, primeira semana do mês, a maioria das casas faz gira de preto velho. Ou de caboclo, mas a maioria é preto velho. Não é porque é uma gira de preto velho que os caboclos não estão ali presentes, que os baianos não estão presentes, que os boiadeiros não estão presentes, que os exus, pombagiras não estão ali presentes. E se eles precisarem trabalhar, se de repente um consulente ou a própria gira em si precisar de um deles incorporado, precisar de um deles na força ali trabalhando, gente, qual o problema? Vamos fazer o shift. Vamos trocar, Aí, eu acho que a gente já até entrou no tema que a gente queria conversar. E eu queria explicar um pouco para vocês o porquê que eu quis trazer esse tema no dia de hoje. Eu acho que esse é um assunto que sempre foi conversado dentro de todo e qualquer centro. E não é só centro de Umbanda, acho que centro espírita, igreja evangélica, todas as religiões sempre trouxeram isso. Eu sou dessa religião, mas minha esposa não é, mas meu marido não é.
mas meus filhos não aceitam essa religião, ou minha sogra não permite, ou meus amigos falam, poxa vida, você vai para o centro, porque você não vem aqui com a gente tomar uma cerveja, e eu estou ficando mal com os meus amigos. No trabalho, eu não falo que eu sou um bandista, eu particularmente falo, todo mundo sabe, tá? Eu quis trazer, mas eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Eu sempre falar, tem que ter respeito, tem que ter entendimento, tem que ter compreensão. Gente, não é fácil. Vamos falar a verdade. Não é fácil. Aqui assim, tem o Fábio e tem a Cris. Os dois são da mesma religião, se conheceram, trabalham juntos. Legal, show de bola, é o perfeito. Mas, e quando o marido é de uma religião, a esposa é de outra, e não bate? Não, é difícil para um aceitar a religião do outro. Tem uma fórmula mágica? Não tem, né, Cris? Não tem uma bola mágica. Na verdade, assim, é muito respeito e compreensão, porque não é fácil. E eu falo como um bandista, falar que num sábado eu vou para a festa de Iemanjá, só volto no domingo, quando a pessoa não entende, não tem jeito. Mas pode respeitar, como você também pode respeitar a religião do outro. Eu venho de uma família católica, ninguém na minha família é um bandista, somente eu. Então também, assim, sempre tiveram respeito, sempre deixavam a Cris no começo, não sei, não vou tocar no assunto porque eu desconheço. Né? Mas hoje o respeito, o conhecimento, o que você fala, o que você ensina, porque também tudo que é diferente, as pessoas têm medo. Né? E no momento que eles veem que a Cris e o Fábio são as pessoas que eles sempre conheceram, só fazem o bem, essa religião só pode ser do bem. E aí começam a olhar diferente. Então a gente traz isso dentro da família, explicando, trazendo, vem conhecer. No nosso casamento, você imagina eu casando num terreiro de Umbanda. Nossa. Com uma família toda católica. Eles foram no casamento, mas eles foram no casamento, né? E aí, depois do casamento, todo mundo olhou para mim e falou assim, não, foi o casamento dos casamentos mais bonitos que eu já fui. Eu não imaginava que era assim. Falei, mas o que vocês imaginavam? Que ia ter galo velho. Eu falei, gente, é um desconhecimento, é um casamento lindíssimo. E assim, desmistificou, né? Desmistificou o que eles tinham na cabeça. Então, é muito interessante também você se fazer respeitar dentro da sua religião, né? É difícil, mas quando você se respeita a opinião das pessoas e mostra também o que você faz no seu dia a dia, porque a Umbanda, a nossa religião, ela não é de um dia só, ela é uma vida, ela é o que a gente pratica no nosso dia a dia. Então, como toda família conhece o que nós praticamos e fazemos, o respeito à Cris da Umbanda, mas é uma religião legal, é uma religião que faz o bem, é uma religião que ajuda, é uma religião... A Sagrada trouxe muito isso para nós, porque ela trouxe conhecimento, ela trouxe esclarecimento. Antigamente, a gente tinha uma Umbanda onde o pai de santo não dava explicação, mandava se fazer as coisas e acabou. E aí você tinha que conviver com muito mais fé, aquela coisa assim, né? A fé é uma questão de escolha. Eu escolho acreditar no que essa pessoa está fazendo e vou seguir o que ela está falando. E pronto, e a gente ia. Hoje não, tem explicação, tem curso, tem fundamento. Então você pode virar para uma pessoa que não acredita e falar, olha, você gosta de tecnologia? Entra nas redes sociais, procura lá Rubens Saraceni, procura saber quem ele é, como que é, o que ele fala. Então, você tem algumas informações um pouco mais técnicas para pessoas que são muito céticas, né? Eu tenho dentro da minha casa, eu sou umbandista há 30 anos, eu sempre fui para o terreiro sozinha, nunca fui com os meus 2 filhos, tenho um filho de 30 e uma de 25, porque o meu ex-marido não concordava, então deixava eles em casa e ia. E aí, como o Fábio falou, aí criavam-se os problemas, porque os terreiros não tinham limite. Era aquela coisa assim, de repente você sair 6 horas da tarde para começar uma gira às 7h30, 8 horas, e às vezes 2 horas da manhã não estava de volta em casa. Então, isso dava muito problema. Os excessos dão problema também, né? Porque aí a pessoa fala para você, onde você estava até 2 horas da manhã? Você fala, rezando, batendo tambor. A pessoa questiona, né? Tipo, isso não existe. Qualquer
missa, qualquer culto, tudo que as pessoas enxergam dura 1 hora. Por que a gente passava a noite batendo tambor? Né? Um dia eu fui questionar um pai de santo e ele me respondeu, porque o mal não dorme, então a gente tem que virar à noite procurando o bem. Eu falei, tudo bem, mas a gente vai sucumbir enquanto ser humano, né? Como é que a gente faz? Tudo tem um limite, né? E a ignorância é a semente da intolerância, né? Então, quanto menos as pessoas conhecem, menos sabem disso, né? Sabem e respeitam, né? Eu digo isso porque eu sempre fui uma pessoa um pouco preconceituosa em relação à religião, né? E então eu via aqui em São Paulo, né, lá em Osasco também, tinha muitos judeus, né, que eles iam com kippah, né, iam lá para a mesquita e falavam, nossa, imagina esses caras aí, por que fazer isso com as crianças, né, as crianças tudo de preto, né, e hoje, né, quando eu saio de branco e vou sair na rua, eu me sinto daquela forma, entendeu? Por que as pessoas... E eu não critico as pessoas que olham para mim e falam, nossa, o cara está todo de branco, deve ser macumbeiro. Não, porque eu já tive esse tipo de postura. Porque eu era ignorante, né? E isso é igual... A família da Cris era ignorante em relação à religião. A minha família era ignorante em relação à religião. E hoje, mostrando que a gente continua o mesmo, Cris e Fábio, a gente não mudou o nosso jeito de atender as pessoas, de conversar com as pessoas, a gente não insiste para ninguém ser um bandista. Se a pessoa fala, como que é? Você quer saber que é? Então vamos lá, vamos conversar, eu te dou um livro, você vê. Ninguém fica assim, não, vai lá na minha religião, vai lá no meu terreiro, vai lá conhecer o meu trabalho. Não, e isso às vezes, fazendo voltando para dentro da casa, é aquilo que a Cássia falou, né? A pessoa até pode conhecer, mas ela não quer. Ela não quer. Beleza, Cássia, putz, respeito, acho legal, beleza, você pode ir lá nas suas festas, nas suas giras, voltar a hora que quiser, respeito, mas não é um campo para mim. Né? E isso é muito difícil. É muito interessante. A gente tem que se sentir bem, né? Eu acho importante, assim, legal, vai ter quem a Cris comentou, vai ter a festa de Iemanjá, eu vou na sexta, vou voltar no domingo. Ok, você pode ir, você pode ir lá, você pode ter o seu momento de louvor, de oração, junto a um ponto de força maravilhoso. 2, na verdade, né? Tem areia, tem mar, tem tudo. Sim. Eu acho que o mais importante nessa hora é você que está indo, que está deixando a sua família por um dia, ir bem. Sim. Porque não adianta nada. Olha, tudo legal, minha esposa deixou eu ir. Joia, ela foi compreensiva, ela me respeitou. Você está indo bem? Você entrou no carro com o coração aberto, com a mente limpa, ou você está indo para a hora que eu voltar vai ter um problema. Mas uma treta, né? Vai ser uma treta aqui em casa. Adianta, tá indo? Que tipo de entrega você está tendo? Uma história engraçada. A gente tinha uma mãe de santo, eu moro em Americana faz 27 anos. Sou de São Paulo, mas moro aqui. E a gente tinha uma mãe de santo em Rio Claro. E uma ocasião, ela pediu para nós, eu, minha irmã, minha sobrinha, nós todos frequentávamos o mesmo terreiro em Rio Claro. E ela pediu para nós que a gente levasse um galo preto vivo, que ela ia fazer um trabalho. Era uma banda muito tradicional, muito antiga. E eu falei para o meu ex-marido, olha, você precisa ir também, então nós vamos junto com você. Mas nós vamos colocar um pacote no porta-mala. E não falei para ele. Porque a pessoa que me vendeu o galo amarrou no saco e falou, ele vai ficar quietinho. Uhum. E aí a gente o galo no porta-mala, no saco, ele não viu, e entrou ele e um amigo no banco da frente, eu e a minha irmã no banco de trás, e fomos para Rio Claro. Só que conforme a gente foi conversando no carro, o galo acho que ouvia. Então o galo começou assim... E ia dar um papo com você também, né? E eu e a minha irmã, a gente olhava e falava, Senhor, eu olhava para mim, Senhor da glória, o que ele vai fazer? Quando ele descobrir que a gente tem um galo vivo no porta-mala, ainda mais que ele estava com uma visita do lado. Enfim, nós começamos a aumentar o tom de voz e a gente foi quase que gritando até Rio Claro,
para poder impedir, só que ele olhava pelo retrovisor para mim, querendo dizer, eu vou te matar. O que você pôs no porta-mala? E aí, quando a gente deixou a pessoa no lugar, ele desceu do carro e falou assim, o que vocês puseram no porta-mala? É um galo. Mas para que vocês estão levando um galo? Ah, a Jandira pediu. Bom, foi um caos. Foi assim, tipo, meses depois, sem poder ir no terreiro, porque onde já se viu, eu não tinha uma explicação lógica do que eu ia fazer com aquele galo vivo. E a gente nunca matou um galo, não tinha nada a ver, ela queria o galo, sei lá para quê, e deu um caos desse. Isso faz 20 anos, né? Se fosse hoje, eu teria conversado, olha, eu preciso levar o bicho, tal, não vamos levar, vou levar o bicho. Mas há 20 anos atrás, eu, por saber que ele não gostava, eu ia me escondendo das coisas. O que foi um grande erro também, porque muitas coisas acabam soando mal quando você não tem explicação para elas. Sim, exatamente. Quando você não dá satisfação. Então, esse caso do galo, para mim, foi muito curioso, porque aquilo me fez entender também que, assim, um dia eu falei, se você não quer entender, você respeita. Eu não tenho explicação para tudo, mas você respeita. É difícil, quando é marido e mulher, é difícil. Bem difícil quando o marido não acredita ou vice-versa. É complicadinho. Sei que foram muitos anos assim. Enfim, eu não saí da Umbanda, eu me separei dele. A gente tem conhecidos, tanto homens como mulheres, que largaram a religião, né? Não é que largaram a religião, deixaram de ir às giras, né? Justamente para isso, para evitar aquilo que o Sérgio falou, né? Poxa, eu estou bem, não adianta eu ir para a gira sabendo que em casa vai ter um pau quando eu voltar, velho. Atrasar meia hora. O que eu vou doar, né? O que eu vou doar para a pessoa que vai estar na minha frente? O que eu tenho a oferecer? Como que eu vou vibrar o meu guia? Vibrar uma caridade, sendo que a minha cabeça não está ali. Minha cabeça está quando eu voltar a briga que eu causei, né? E para a pessoa que está do outro lado, a culpa é da religião. A culpa é da religião. A culpa é da religião. Esse que é o grande lance. O trauma fica tão grande que quando eu me separei, na sequência que eu conheci o meu atual marido, que é o segundo, a primeira coisa que eu falei para ele, ó, eu sou um bandista, tá? Aí ele falou, que bom, eu adoro frequentar terreiro. Eu falei, então estamos juntos, então agora. Estamos juntos, entendeu? Porque o trauma é grande, porque acontece isso também. Você não tem como marcar a hora que você vai voltar. Você põe os pés numa gira, tem hora para começar, não tem hora para terminar. Por mais que você... A culpa é do galo. Não é do galo. Por mais que você... Tua filha. A Márcia é uma querida. A Márcia tem uma alegria, um humor nato dela. É maravilhosa. E aí, você marca, não, a gira vai terminar 10h30, o horário é das 8 às 10, 10h30 eu estou em casa. Puxa, naquela noite... Você ficou para a limpeza. Todo mundo para começar a limpeza 20 para as 11. Você fala, agora ferrou. Aí ninguém sai do terreiro, todo mundo quer ir no banheiro e você não consegue começar a fazer a limpeza, vai chegar em casa meia-noite. Exatamente. Agora, esse marido e mulher, né? E também tem a questão de filhos, né? Como explicar, levar as crianças desde pequeno. Eu vi na live com o pai Gilson também, ele falando sobre ensinar as crianças no atabaque. E a questão de você ter um pai de uma religião e a mãe de outra é muito complicado para as crianças também, né? Como é que, assim, os médios de vocês recebem as crianças lá, como é que vocês lidam com isso? Bom, a gente tem filhos menores de médiuns da casa, né? Coincidentemente, quem não é da religião respeita o cônjuge, né? Então a gente não teve problema ainda, né? Espero não ter. Porém, isso é uma coisa muito séria para se discutir hoje. Por quê? Vamos supor que eu sou umbandista e a Cris é evangélica e a gente se separa, né? Aí, vice-versa, tá? Vamos supor, eu pego o dia que eu vou ficar com o meu filho, eu levo ele no terreiro.
Tá? Isso pode gerar um problema pro terreiro. Tá? Porque a crise ela pode estar dizendo que eu estou aliciando, que eu estou levando a criança para um lado que não é bom, que ela pode abrir uma... A gente teve recentemente essa questão lá com aquela garota de 12 anos, né? Então, eu tenho vários fóruns de discussão que não era só intolerância religiosa, ele extrapolava isso, ia até por uma questão judiciária, uma questão criminal, né? A mesma coisa a Cris pegar, eu ser contra a religião dela, e ela pegar o nosso filho e levar para uma religião para as pessoas fazerem a cabeça dele de uma outra forma. Então, menores no terreiro é muito complicado, tá? Menores que vão com tios, menores que vão com avós, menores que vão só com um dos pais que são separados, isso daí pode gerar um problema muito grande no terreiro, tá? É viável que não haja esse convívio de crianças sem a presença dos pais, né? Ou com autorização expressa, né? Porque... Continua, por favor. Não, é porque isso pode dar uma dor de cabeça para o terreiro, e também entra nessa questão, porque chega uma hora que a intolerância, quando está dentro de casa, o casamento é lindo e maravilhoso. Quando você rompe, todo rompimento deixa cicatrizes, né? Então, e quando há esse rompimento, algumas pessoas, tudo que puder fazer para picuinha para o outro, vai fazer. Né? Então, quer dizer, aí você extrapola para filhos, extrapola essa coisa e outra, aí você acaba responsabilizando terceiros que vão te ir lá para te dar um acalanto e podem ser prejudicados por isso. O que eu ia comentar, Fábio, é o seguinte: eu conheço terreiros que não permitem, inclusive, que menores, aí não chega a ser menor de idade, vai até 15, 16 anos, não é 14, 15, até 16 anos, não podem nem tomar passe sozinhos. Sim. Porque é um momento que eles vão ouvir alguma coisa que vai ser boa para eles, pelo menos se o terreiro for sério, o guia for de luz, tiver tudo ok, vai ser uma coisa muito boa para eles, e eles vão repetir em casa depois. Então, só toma passe se tiver um adulto junto, um responsável junto. E mesmo assim, às vezes é complicado. Sim, é muito complicado isso. Mãe Leila, obrigado pela presença. Pai Marco, obrigado pela presença. Pai Jorge, obrigado pela presença. Priscila, obrigado. Jorjão, depois que eu entrevistei, ele é o cliente da casinha. Vai voltar. Vou trazer o Jorge de novo, porque olha, foi um bate-papo maravilhoso. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês agora, entrando um pouquinho no dia a dia. A Umbanda, principalmente, ela é uma religião que ela tem alguns rituais e que você faz fora do terreiro. Nós temos nossas firmezas dentro de nossas casas, nós temos alguns processos que podem ser até alguns mais complexos, mas a grande maioria são muito simples, como, por exemplo, acender uma vela para o nosso anjo da guarda. Sim. Todo umbandista tem lá o seu altarzinho, tem um ponto na sua casa, e você vai lá, você acende a sua vela para o seu anjo da guarda, você faz a sua oração, você deixa a vela acesa lá, você vai fazer uma firmeza para a tua esquerda, você coloca ali, quem mora em casa, às vezes faz no quintal, quem mora em apartamento, pode ser na área de serviço, alguma coisa. Isso nem sempre é muito bem visto. Sim. A Umbanda oferece alternativas dentro de uma lógica, dentro de um fundamento, dentro de uma retidão. Por exemplo, eu não posso acender vela na minha casa. Minha esposa não gosta, eu já tive problema, já pegou fogo na minha casa por outros motivos. Aí minha esposa fala assim: você não acende vela aqui dentro, nem com reza brava. A Umbanda oferece alternativas, ela tem aberturas que a gente pode fazer as nossas firmezas, cumprir a nossa fé, sem precisar de certos rituaizinhos, certos elementos. A fé está dentro da gente, né, Sérgio? A Umbanda ela é muito aberta nisso. Você não posso acender uma vela, eu tenho uma pedra, eu tenho um copo d'água, eu não tenho nada, eu só me ligo ao meu guia, meus orixás, né? Boto a minha cabeça no chão, ajoelho e peço, né? Isso já me liga com eles. Então, acho que a Umbanda é muito mais aberta do que, vou acender uma vela, vou fazer uma firmeza, isso é legal, isso é ótimo. Mas se eu não posso, eu consigo fazer com a minha fé, com o meu respeito,
qualquer outro ritual, só elevando o pensamento. Os meus guias, eles têm por prática, né? Já é uma coisa que traz em mim, né? Traz em mim e eu, como instrumento, o guia usa dessa prática. Que eu pergunto, você pode acender vela na sua casa? Tá. Aí você começa a perceber o conflito. Eu não posso porque a minha avó mora lá e ela é evangélica. Putz, meu. Ela fala que tem um outro problema. Você pode tomar um banho? Putz, eu até posso, mas não pode ser todo dia. Tem que ser um dia que o meu pai sai, porque se eu for fazer, ele vai ver eu fazendo. Então, quer dizer, e aí, o que você faz? Né? Qual é o poder que o guia tem? Qual o poder da espiritualidade se eu não tiver um banho, se eu não tiver uma pedra, se eu não tiver uma vela, né? Então, quer dizer, nós temos sim, a gente conhece como mago que somos, que aí vocês também, nós temos a magia das 7 chamas, temos a magia das 7 ervas, das 7 pedras, e ali vai mais um monte de coisa. A gente sabe que os elementos estão disponíveis. Quando você não é uma pessoa leiga, você é da religião, você consegue manipular de outra forma. Eu tenho que acender uma vela por algum. Putz, mas eu não tenho vela azul. Cara, é você que vai consagrar aquilo. É você que vai colocar a sua fé, que vai programar aquele evento. Eu não tenho vela? Tá bom, pega um copo de água e consagra por algum. Qual o problema? Eu acho muito interessante isso que você está falando, Fábio, porque o ano passado, depois de todo esse meu trajeto aí pela Umbanda, hora escondida, hora aparecendo, eu já estava morando... o galo, sem galo, depois passou o galo, aí comecei a assumir um pouco mais. O ano passado eu tinha uma empregada que era evangélica, uma faxineira evangélica. Mas eu nunca liguei para isso, e eu tenho um altar entre os quartos da minha casa, e ali eu acendia minhas velas, e sempre acendendo muita vela para anjo de guarda, tal, porque meus filhos moram em São Paulo, eu sempre tive esse hábito. E numa sexta-feira eu tinha acendido uma vela de 7 dias, e eu saí na hora do almoço para ir para São Paulo, voltei só na segunda, e falei para ela, você, por favor, fecha a casa inteira, e se tiver algum problema com a vela, põe a vela no chão. E qual não foi minha surpresa quando eu cheguei na segunda-feira, que a minha casa tinha pegado fogo. Ela viu a vela, o ambiente dos quartos, todo o hall, e do jeito que pegou fogo lá dentro, veio tudo para cá, então encheu de fuligem, e realmente foi muito traumático. E tudo por quê? Porque ela não quis me falar, mas ela não quis pôr a mão na vela. Quando ela abriu uma janela para limpar, a chama pegou fogo no plástico. Estourou o vidro, do vidro que estourou começou a queimar toda a cera, porque ainda era nova a vela, aquilo ficou queimando, ela foi embora, deixou aquilo queimando, não me ligou para me avisar. Eu cheguei na segunda-feira, minha casa estava toda preta, estava inabitável, eu tive que trocar tudo, e assim, foi um prejuízo absurdo. É o tipo de intolerância, porque depois ela veio me ajudar a limpar a casa. E eu perguntei para ela, por que você não apagou a vela ou pôs a vela no chão? Ela falou, porque a minha religião não permite. Eu falei, e a sua religião permite que isso aconteça na casa dos outros? Sim. É complicado o tamanho de uma intolerância. E dali para frente, eu parei de acender velas dentro de casa. Por conta dos meus filhos, que também me repreenderam, da situação do trauma, que eu fiquei com tudo isso. E também foi muito importante para eu entender, porque depois de 30 anos de Umbanda, como é que eu ia parar de acender vela, meu Deus? Eles não iam mais me iluminar, como assim? Óbvio, né? Você vai entendendo que você não precisa disso, que de repente eles estão ali. Muitas das minhas imagens eu lavei, eu repintei, eu não joguei fora, eu falei, não, vocês não têm culpa, tá aqui, ó, eu vou cuidar de vocês. A culpa é do ser humano, não é de vocês, mas não vou mais acender vela, tá? Legal, eu não deixei de para nem por dia. E quando precisa acender vela, geralmente os guias, eles recomendam, você pode acender vela? Posso. Não vai te dar problema? Não. Tem animal em casa? Não. Tem um cachorrinho, tá bom. Então você vai acender uma vela em cima da pia.
Porque, às vezes, não é onde você vai acender, a cor que você vai acender, é o que está aqui dentro do seu coração. A sua fé. Né? E não, eu não tenho vela, não faz mal. Então, faça essa oração, ou pegue um golinho de arruda, consagre lá, e põe atrás da orelha, ou toma uma água com uma laranja, com uma fruta já cruzada. A gente tem, assim, a espiritualidade tem N artifícios para poder estar consagrando, mas, às vezes, a gente precisa materializar para poder acreditar naquilo. Porque muita gente fala assim, né? Eu participo de um monte de fóruns. O pai, eu botei uma vela preta, mas ela não acendeu, ela apagou, foi vela ruim. Não, será que o meu Exu não aceitou a vela? Não, vela ruim. Eu coloquei uma branca, uma azul escuro e uma laranja. Azul escuro acabou antes da rosa. Vela ruim, o produto químico é diferente. Então, quer dizer, às vezes a gente extrapola... poxa, eu não tenho aquele elemento. Cara, mas às vezes você faz uma oferenda linda e maravilhosa, tira foto, bota aí no Facebook, no Instagram para quem quer ver, e aquilo não foi feito com coração. Foi feito para mostrar. Né? Ao contrário, se você pegar uma pedra, consagrasse ali para quem você quer, com amor, com carinho, e fizesse seu pedido de coração, faria muito mais efeito. A ligação com o divino, a ligação com os guias, lógico, o elemento ajuda. Eu não estou dizendo aqui para ninguém nunca mais utilizar o elemento. Tá? O elemento ajuda, o elemento acelera, o elemento ele tem a função dele sim, porém, na ausência, o que eu posso fazer? Usar o coração. E a recíproca é verdadeira. Eu, em nenhum momento, na hora que eu entrei na minha casa e vi tudo preto, em nenhum momento eu pensei... essa vela não foi aceita, ou me fizeram algum trabalho. Primeira coisa que eu pensei, eu não cuidei da segurança desta vela, ela pegou fogo na minha casa. E aí eu me lembrei da evangélica, eu falei, a evangélica, meu Deus, abençoa essa pessoa, por algum motivo ela se apavorou com a vela. Porque eu poderia também ter pensado, meu Deus do céu, acendi a vela e todo mal se fez. Gente, não tem nada a ver, a gente também tem que assumir toda a nossa parcela de responsabilidade diante dos elementos que a gente usa, né? Faca, vela, punhal, tudo que a gente usa, a gente tem que ter responsabilidade. Bebida, tudo. Agora, e aí você imagina como que você ficou, né? Com seus filhos, com seu ex-marido, e você não imagina a relação dentro do lar, a desestruturada que deu por causa dessa religião que você segue. Você não imagina quanto... Porque todo mundo que leu essa cena e vivenciou isso, a culpa não foi sua irresponsabilidade de deixar a vela, o medo da outra porque não pegou, não, foi a maldita umbanda que você segue, que precisa acender vela, e aí destruiu a nossa casa. Então, quer dizer, você já criou 4... Os 2 filhos você tem, né? Tenho. Os 2 filhos, a moça que trabalha para você e o seu ex-marido fala, puta, essa religião não serve. Tipo, essa mulher é doida. E aí vai, depois você conversa um conversa no trabalho, outro conversa na escola, o outro passa... Progressão geométrica. Você tem que fazer, a tua mãe tem que fazer isso, o teu marido tem que ficar... olha, fica de olho. Gente, chega em casa, você não sabe o que o meu coleguinha contou. A menina está com fogo na casa porque ele é macumba. Então você não pode ser criança. Então começou um rompimento de uma relação social, né? Não é nem familiar, mas... Eu não tenho criança, mas o prédio todo... O prédio todo me olha com outros olhos hoje. Teve um caso também, na própria casa do Pai Benedito, uma irmã que ela saiu e pegou fogo no apartamento, foi um negócio bem triste. E, cara, a galera fez abaixo-assinado, tira essa mulher daqui, entendeu? Não, quer dizer, a gente está dando exemplos extremos, né, que levam a uma intolerância, que levam a um problema familiar ou social com as pessoas que te rodeiam e sabem que você é um bandista, né, que não são, né, e que te levam a esse tipo de preconceito das pessoas em relação a algumas atividades.
E eu, ao mesmo tempo que eles estavam xingando e falando da loucura, da Umbanda, do não sei o quê, eu estava agradecendo que a casa não pegou fogo inteira. Foi uma pequena parte que eu tive muita proteção dos meus guias, porque poderia ter sido muito pior. Tem esse lado todo, né? Que a gente enfrentar a família é tão difícil quanto conviver com a família dentro de um terreiro. Sim. Porque eu tenho a experiência, minha mãe é sacerdote do Rubens também, minha irmã, e minha sobrinha também, e durante 30 anos nós trabalhamos juntas no mesmo terreiro. E também são muitos problemas. O tema de hoje, ele me foi assim, o Lapastina me falou, Italiana, vamos falar desse tema tal. Eu falei, nossa, é muita história, porque 30 anos de luta, tanto para convencer alguns, quanto para tirar as diferenças, porque eu penso uma coisa e quero que você me corrija. A gente tem alguns processos karmáticos com os familiares que eles têm que ser resolvidos com muita paciência e muita tolerância. Não é porque você, de repente, está dentro do centro espírita que tudo por mágica vai se resolver. Então, familiares juntos em terreiros de Umbanda, às vezes pensam, a gente passa pela cabeça, não, nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui e a gente vai se entendendo e se resolvendo. Não, tem processos kármicos que a gente não resolve por estar lá. Então, também conviver com familiares, por isso que eu te falei nos casos de mãe, filhas, irmãs, tal, nos conflitos que gera, porque a gente não supera o que acontece de fora do terreiro. E aí acaba interferindo. Então, são também situações difíceis, que é importante o pessoal que está escutando, que está assistindo também, com certeza mais pessoas já devem ter passado por esse tipo de problema, se não passaram ainda vão passar, porque às vezes você tem o importante é você manter a mesma conduta de tolerância dentro e fora do terreiro. Com certeza. Mas quando se envolve em relacionamentos familiares, às vezes isso fica comprometido por processos anteriores. Eu entendo assim, né? O que você acha disso, Fábio? Não, eu acho, você tem razão. Eu acho que a gente tem que ser um bandista 24 horas, não é só naquele momento de gira, né? Vamos supor, eu brigo com a Cris, eu vou lá, fico o pai de santo, ela a mãe de santo, a gente faz a gira bonitinho, todo mundo acha lindo, maravilhoso, segue lá e a gente quebra o pau de novo. Então não adianta, então alguma coisa está errada. Pode ser karma, pode ser alguma coisa, ou essa união não está dando certo. Então, quer dizer, a gente tem que ter maturidade para nesse momento ver. A mesma maturidade que tem que ter na hora que fala assim, putz, eu sou um bandista, minha mulher é evangélica, mas eu gosto tanto dela, eu amo tanto ela, que eu vou respeitar, e ela não suporta minha religião, mas eu quero ficar, eu vou lutar, esse é o meu objetivo de vida. Então, ali é uma decisão que você tem que tomar, o livre-arbítrio é para isso. Você não deixou de ser, mas você deixou, internalizou aquele sentimento que tem pela religião, não extrapola mais, porque na balança, o amor que você sente pela sua esposa evangélica é maior do que a sua dedicação para a Umbanda. A gente tem que encarar isso, sabe? A religião, ela é ótima, maravilhosa, todas são boas. Religião é boa, aquela que faz bem para a pessoa. Ponto. Não tem religião ruim ou errada, no meu conceito, no nosso conceito. Então, eu acho assim, se eu tenho diferenças fora na minha família e no terreiro é tudo lindo, eu continuo com essas diferenças depois da gira, o que está de errado, né? Como que eu tenho que resolver isso daí? Porque eu já sei, eu sou conhecedor disso daqui é uma questão kármica. Então, cara, nós estamos aqui para expiação. Vamos aprender o que está de errado e vamos consertar logo, para diminuir a nossa carga na próxima experiência que a gente tiver. E também tem uma coisa, né, Cris? Não é somente nós mostrarmos o que a Umbanda tem de maravilhoso, tem de bonito, tem de fé, de caridade, de conhecimento. Nós temos que aprender com as outras religiões também. Se a gente veio, a nossa esposa é evangélica, a minha esposa, por exemplo, é kardecista, e é kardecista ferrinha. A Gláucia não tem essa, respeita a Umbanda, vai na gira quando é preciso, quando dá para ela ir, mas ela é kardecista ao ponto.
Eu tenho muito que aprender com ela do kardecismo. Nós temos que aprender com os católicos, com os budistas, com os evangélicos. Sabe, eu acho que nós temos que explorar essa relação das religiões e criar uma verdadeira religião para a gente se religar ao sagrado, né, Cris? Aliás, a reforma íntima deveria ser do kardecismo, que o kardecismo prega, deveria ser o passo de entrada para a Umbanda, né? Enquanto você não fizer uma reforma sua, pessoal, você não tem como trabalhar para o próximo, né? Que é isso que o Fábio estava falando. Então, assim, eu também concordo que as religiões, elas se completam. Eu acho muito interessante isso até, e bem bacana. Existe um grupo aqui em Americana que eles são kardecistas e eles vão fazer estudos sobre reforma íntima em terreiros de Umbanda. Os pais de santo chamam eles para isso. E eles fazem uma leitura sempre sobre algum tema, sobre verdade, sobre mentira, sobre família, E é muito interessante isso, é muito bacana. Eu admiro muito, tanto quem recebe quanto quem vai. Porque eles estão unindo aí duas pontas de um trabalho maravilhoso, né, do universo todo, né, bem bacana. E a gente aqui, no Tupajó, uma das nossas ideias também é fazer essa mescla, tá? Então, a gente já tem um pastor evangélico que a gente ajuda, lá de Osasco, ele vem aqui, ele sabe que a gente é um bandista, ele veio aqui conhecer, bate um papo, e ele falou assim, Fábio, não importa a sua religião, importa o que a gente pode oferecer para o próximo que está precisando. Não é? E a gente tem também, a gente tem algumas iniciativas de trazer um pessoal do Daime aqui para explicar o que é o Daime, que também é outra, o Santo Daime é uma religião também muito discriminada, trazer o pessoal do xamanismo para explicar, né? Trazer o pessoal, um pastor evangélico, qual o problema? Não precisa só chamar pai de santo para vir aqui, eu quero entender a pessoa, né? E eu acho que a Umbanda, ela tem o dever de não ser intolerante com ninguém, e não ser intolerante. Todas as religiões têm o seu ponto positivo, né? Então a gente tem que ter uma maneira para achar que fanatismo até na Umbanda é ruim. Em qualquer lugar o fanatismo é ruim. Então não adianta a gente acordar, ai meu Deus do céu, vou tomar banho, na hora do almoço, vou tomar banho, vou acender uma vela à noite, vou fazer isso, puta, eu vou ler agora, não consigo vir de branco na sexta-feira. Cara, isso é fanatismo. A Umbanda, ela quer que você seja o que você é. Eu costumo dizer o seguinte, na Umbanda você pode tudo. Você sabe o que você não deve. Mas poder, você pode tudo. Né? E isso te dá uma liberdade, te dá uma responsabilidade, porque você toma a rédea do negócio. Eu sei o que eu devo, o que eu não devo fazer. Poder, a gente pode tudo, cara. O livre-arbítrio está aí. O Xalá deu isso como uma primeira regra para o ser humano. Você pode fazer o que você quiser. Por que eu não aproveito, então, para você crescer espiritualmente, crescer como pessoa, crescer como ser humano? Né? E as religiões estão aí para ajudar a gente mesmo. Cris, diante de tudo isso, o que a gente não pode abrir mão na nossa religião, na nossa prática religiosa? A gente tem que ter respeito, a gente tem que se respeitar o outro, tem que ter tolerância. O que a gente não pode abrir mão? Amor, caridade. Essas são as 3 palavras que são a base para mim, né, da nossa religião. Isso eu não abro mão e acho que ninguém deveria abrir. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada, né? Umbanda é amor, Umbanda é caridade. Eu acho que isso vem se perdendo. Eu vejo muitos terreiros se perdendo isso. Eu acho que a gente tem que levar para sempre dentro da gente. Não, fantástico, fantástico. E a gente falou uma coisa muito importante, eu acho que durante essa entrevista, esse bate-papo, que é a questão das crianças. Engraçado, vocês estavam falando, eu estava aqui pensando, eu não tenho visto muita escola de Umbanda para crianças. Está em falta isso mesmo? Tem. Ou eu que não estou vendo? Muito pouca, não tem. Eu não conheço. Não conheço. Literatura tem pouca, né? Literatura, Umbanda para criança, eu conheço. Eu lembro assim, tem 1, 2, máximo 2 alguns livrinhos, mas nada muito focado para criança. Eu acho que é o que o Fábio falou também, é muita responsabilidade, o casal
ou individualmente levar uma criança para uma escola de Umbanda, entendeu? A Umbanda é muito intensa. As religiões onde a gente tem um contato muito próximo e que a gente tem muita fé e acredita no que é surreal para muitos, né? Elas são perigosas para uma criança, porque a criança está em formação do intelecto. Então, de repente, levar algumas coisas para ela que ela não acredita pode virar uma grande história na cabeça dela, ela não tem maturidade para estudar. E aí acontece uma história dessa, como o Fábio falou, os pais se separam e a criança fica aí com uma avó doida, falando que eles, ou a mãe ou o pai, acabou com a criança. Então, é muita responsabilidade. Eu acho que a gente já tinha que estar contente da gente estar chamando muitos jovens para a nossa banda. Mas a criança, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que a criança, assim, a gente tinha que tratar com todo respeito em festa de Cosme e Damião, em gírias mais leves, para não deixá-las também impressionadas com o que elas não conhecem. Porque também é muito complicado você levar uma criança numa gira e, de repente, ter lá um trabalho de limpeza, um trabalho de qualquer tipo de descarrego ainda mais antigo, que não seja com uma mandala, que, de repente, aquela gritaria, a criança sai de lá apavorada. Ou a criança, ela é clarividente, né? Ou a criança vê, é por isso que ela sai apavorada. Ela vai em outro lugar ver um monte também. Se bem, Fabião, Divaldo, aquele filme do Divaldo, fala muito disso, que desde criança pensava que era maluco por causa disso. Se bem que eu te digo uma coisa, uma vez eu lembro de uma gira num centro que eu trabalhei durante um bom tempo, depois saí, aprendi muito lá, que eu lembro de uma cena de ver o seu Marabu, um Exu maravilhoso, sentado, rodeado de crianças que estavam na assistência, e ele contando história, ele brincando com as crianças interagindo com ele, numa gira de esquerda, tinha algumas crianças. Foi um atendimento incrivelmente rápido, né? Porque gira de esquerda normalmente demora, é uma coisa que vai embora. Ele terminou os atendimentos, ele falou: quero todas as crianças aqui dentro. Ele sentou no chão, as crianças do lado dele, ele ficou ali batendo papo, brincando, as crianças brincando, mexendo com a capa dele. Ele não fumou, não bebeu, e conversou. Olha, ficou lá uma meia hora, 40 minutos, ele interagindo com as crianças. Imagina o trabalho que ele devia estar fazendo. Né? É muito legal. É lindo, né? Se a gente pudesse garantir que todas as sessões que a gente faz terminem assim, em toda essa paz. Verdade. Seria lindo se a gente pudesse levar as crianças para poder mostrar a beleza de cada um dos guias incorporados. Porque a conversa, seja de um Exu, de uma pombagira, de um preto velho, de um caboclo, com uma criança, é a coisa mais linda do mundo. É a pureza e o amor na sua essência mais profunda, né? A Marta está aqui acompanhando a gente, a Martinha, minha irmã, saudade de você, Martinha, e ela trabalhava, aliás, ela ainda trabalha nesse centro, ela deve lembrar desse momento que a gente viu lá, foi um momento muito, muito, muito especial. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Como é que vocês veem essa abertura, principalmente nesse momento dessa pandemia toda, que a Umbanda teve, principalmente em redes sociais? O Caminhos da Evolução é um exemplo, vamos dizer assim. Eu, na verdade, só consegui abrir esse canal por causa da pandemia, por causa de estar mais aqui em casa, estar conseguindo voltar um pouco mais para mim mesmo. Eu tenho visto muito canal, muito bate-papo, muito... Isso está estruturado na visão de você? O próprio Tupajó, né, Fabião? Você abriu o grupo do Tupajó, de repente, para todo mundo, a gente fala disso no final. Mas a Umbanda está estruturada para esse boom de informações que está chegando e ela tem como dar informações sustentáveis para as pessoas? Então, Sérgio, o que acontece, cara? A Umbanda, ela é muito a cara do sacerdote, né? A Umbanda ela é muito a cara dos dirigentes, muito vem da carga cultural e aprendizado que o dirigente traz, né? Então, se você for ver, você nunca vai ter uma gira igual a outra.
raríssimas exceções, raríssimas, né? Então, o que eu vejo muito nessa disseminação? Informações diferentes, tá? Porque eu posso falar uma coisa que eu trouxe da minha bagagem e uma pessoa do Rio de Janeiro que tem uma outra bagagem, uma outra vivência, falou, não, Fábio, você está errado. Aí eu volto a dizer, não existe errado, existe diferente. Tá? Toda vez que eu vou me posicionar num grupo assim, de mídia social, eu sempre coloco, na Umbanda Sagrada, vírgula, o fundamento é esse. Eu falo, não, mas não tem. Eu falo, cara, eu não estou falando isso. Estou falando que na Umbanda Sagrada não tem. Ah, mas o Oxóssi não existe na Umbanda. Eu falei, cara, na Umbanda Sagrada, os tronos são esses aqui, sim. Ah, mas você... Aí, mas vocês não... Eu estou aqui no Rio, eu cultuo Ossain. Eu falei, beleza, cara, não está errado. Mas é diferente do que eu tenho como bagagem. Pode ser que um dia eu mude. Mas, então, eu acho o seguinte, não está estruturado. A gente não é uma religião litúrgica, né? A gente não tem uma conduta, né? E isso, para quem é leigo, eu sempre digo para a pessoa fala, eu vou numa casa que pede isso. Eu falei, cara, você está tranquilo nessa casa? Você acredita na pessoa que está pedindo? Né? Você acredita que isso é melhor para você? Sim. Então, cara, continua lá, eu não tenho nada a agregar para você. Converse com o seu pai de santo, converse com os médios da casa, pegue orientações lá, porque eu faço de outra forma. E vai chegar uma hora, por mais que eu tenha o privilégio de ter aprendido com Cláudio, de ter aprendido com Comino, com Rubens Saraceni, com Mãe Mônica, com Adriano, e conhecer essa série de pais aí que a gente conhece, por mais que eu queira, a minha bagagem pessoal, a bagagem pessoal da Cris vai ser colocada nas giras, o nosso conhecimento. Então, cara, nunca vai ser 100% igual. Então, eu acho o seguinte, é legal assistir as lives, eu acho bacana, eu gosto muito mais desse tipo de papo, onde você abre a religiosidade com um tema atual, para você não discutir cor de orixá, isso, aquilo, né? Porque eu acho que é aplicar a religiosidade no dia a dia, né? Independente do que você é. Porque eu acho que a gente começa a colocar todo mundo em caixinhas, né? E a pessoa que não está preparada, ela não sabe qual caixinha que ela vai poder entrar. Né? Então, quer dizer, eu acho que... E nunca vai estar estruturado, porque cada um vai ter a sua forma de levar a Umbanda. Cada um vai ter o seu fundamento, porque ele veio do Nagô, porque ele veio do Candomblé, porque ele veio da Umbanda tradicional, porque ele veio lá do primado. Então, quer dizer, é muito difícil isso. Então, eu acho que é um boom de informações, na minha opinião, né? Essas são mais direcionadas, tá? Não esse bate-papo que a gente fez aqui, que é um puta gostoso pra caramba, mas eu acho que a pessoa tem que ter um filtro muito grande para ela não entrar em contradição. Ah, não, eu não ouvi isso, não, eu ouvi o outro lado. Você está errado, ele que está certo. São tantas informações que a pessoa acaba se perdendo quando é leiga. E no momento que as pessoas estão hoje, elas estão tão carentes que elas olham tudo, elas veem tudo e elas se perdem. Então, eu acho que a gente está num exagero de quantidade de informação, lives e etc., que chega a confundir. Pode até afastar, né, Cris? Pode até afastar alguém que estaria no bom caminho. Então, banho de erva, cara. Uma coisa básica, fundamental, não tem problema, não aparece. Você pode falar que é chá e tomar seu banho, beleza. Cara, já tem banho que só pode da cabeça para baixo, só pode cabeça e tudo. Uns que podem na cabeça, outros que não podem, algum tal. Depende do cara. Eu já ouvi banho, só quem pode fazer banho é o pai de santo fazer o banho. Já ouvi também. Uhum. Você entendeu? Então, cara, o que eu vou falar? Eu vou ser apedrejado. Se eu falar, não, olha, para mim, quando o guia fala que tem que tomar da cabeça e tudo, é da cabeça e tudo. Da cabeça para baixo, é da cabeça para baixo. Cara, vai vir trocentas opiniões diferentes falando que o pai Fábio está errado, você é maluco, não sei o que lá, e piriri. Então, cara, eu não acho que agrega muito. Agrega quando você tem um grupo e você conversa com aquele grupo. Se alguém daquele grupo quiser
conhecer outra coisa, ou pegar outra informação, eu acho isso ótimo. A gente incentiva a galera a fazer isso, a procurar mesmo, a saber como que está acontecendo, o que está fazendo. Mas você tem a doutrina do Tupajó, entendeu? O jeitão do Tupajó, né? Se não estiver legal, se você achou lá que outra casa é mais legal, cara, eu te amo do mesmo jeito, velho. Se você acha lá que o pai X ele é mais legal, porque ele fala que o banho é só do pescoço para baixo, tranquilão, velho. Continua o seu amigo, continua te amando, continua sendo meu filho, as portas estão abertas, vai aprender, vai espiar, vai crescer. Né? Então, isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana esse... Cara, eu não gosto, eu não acompanho você, acompanho poucas pessoas, né? Porque eu acho que eu, que já estou há um tempo aí na estrada, a Cris também, a gente já tem uma certa dificuldade de entender algumas coisas que falam. Imagina uma pessoa que está querendo entrar na religião. Ela vê agora você foi perfeito. Você foi perfeito agora. A gente já tem, né? Vocês são mais novos ainda do que eu, mas vocês já têm a dificuldade de entender algumas coisas. Eu tenho mais ainda. Como é que eu posso me sentir a dona de uma verdade absoluta se eu não sei nada? Exato. Quem é que é o dono da verdade absoluta? A gente teve uma faísca de ensinamento. Por que todo mundo se propõe a discutir? Se a gente se desunir, agora que a gente está crescendo um pouco, a gente acaba sucumbindo de novo. Então, não existe verdade absoluta. Essa história do banho é muito tradicional, né? Tem um terreiro da cabeça, é do cocuruco para baixo, o outro é do pescoço para baixo, o outro é só na mão, o outro pode lavar só a bochecha. Isso dá guerra em discussão. Da guerra. Na verdade, você tinha que ensinar, os dirigentes teriam que ensinar como tomar o banho. O que tem de box descarregado por aí... O primeiro é que tomar o banho. Gente, eu conheço gente que prepara 20 litros de um banho maravilhoso ali, reza, ora, pede, faz tudo, levanta e joga no box. Joga assim na cabeça. Gente, o azulejo está limpinho. Material, totalmente. Não curte o banho. É verdade, né? Verdade. Cris, que recado que você dá para os maridos que têm mulheres umbandistas e não são umbandistas? Dá um recado para os maridos. Depois, eu vou falar para você falar para as mulheres. Mas, Cris, o que você fala para os que eles tenham paciência, que eles tenham respeito, né? E que amem suas mulheres. Né? Quando a gente ama, a gente respeita, né? E eu acho que isso é muito importante, que sejam companheiros, né? Sejam maridos. Hoje tão difícil, né? Você ter alguém que te apoie, que está junto, né? Mesmo não tendo a mesma fé que você. Então, respeite, porque essa é uma coisa tão difícil, é tão bonita, que quando você tem que ser respeitada. E que as mulheres também se imponham, né? Que a gente não deixe de ser um bandista porque o marido não quer, que a nossa fé seja maior, que nossa não. Troca de marido. Abel, recado para as patroas. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de casar com uma pessoa maravilhosa, um bandista também, que a gente fez o nosso caminho junto, né? Mas o que eu diria para as mulheres, tente entender o que é a Umbanda, né? Tente conhecer a religião, né? O fundamento dela, o porquê que ela existe. Vá assistir, não precisa virar um bandista, né? Mas vá ver como que é, o que é, né? Não descarte logo de cara a religião, porque o seu marido vai ficar ausente algumas vezes, alguns dias da semana, alguns finais de semana, né? Ou acompanhe, vá, ou acredite nele, né? A gente sabe que
que a confiança é o pilar do casamento, né? O respeito e a confiança, eles superam os obstáculos, né? E é isso que eu deixo assim, de recado. Eu acho que tudo tem um limite, né? O dia que a sua esposa fala assim, poxa, hoje não vai não, fica aqui comigo, vamos namorar, tomar um vinho, abra uma exceção de vez em quando. Né? Oxalá vai perdoar você, pode ficar sossegada, né? Por quê? Porque eu acho que tem que ter assim, você tem que abrir mão um pouco, o casamento você abre mão um pouco, o outro abre mão um pouco, nenhum dos dois precisa abrir mão de tudo, né? Porque você tem a sua individualidade. Mas uma exceção aqui, uma ali, a gente consegue fazer e consegue liderar com isso. Lógico, nós não estamos falando de fanatismo, né? Porque, às vezes, o fanatismo, ele rompe até o casamento, né? Sei como. E eu acho importante a gente, primeiro, para a gente poder se assumir umbandista, porque, querendo ou não querendo, faz pouquíssimo tempo que a gente pode se assumir umbandista. Na verdade, até em censos anteriores, eu acho que não sei nem se no último censo já teve Umbanda, mas você tinha lá religiões espiritualistas, espírita, religiões africanas. Matiz africana. Então, acho que a gente está podendo se assumir livremente como umbandista, graças ao entendimento que as pessoas estão tendo do que é a verdadeira Umbanda. E verdadeira Umbanda é Umbanda tradicional, é um bandomblé, é um banda iniciática, é um banda esotérica, é um banda branca, que eu juro que é um banda branca, eu não sei o que é um banda sagrada, é um banda. Essa é a verdadeira Umbanda. É a fé, é o amor, a caridade, o conhecimento. Quando você estiver no teu trabalho, te perguntarem, nossa, você é um bandista? Sou. Não precisa sair andando cheio de guias, não precisa sair, sabe? Olha, cheguei com o cabelo molhado porque tive que tomar um banho fedido hoje. E tem banhos que são fedidos. Então, eu sou um bandista, com uma naturalidade, e conheça a Umbanda. Para que você possa explicar para alguém que te pergunta, mas peraí, Exu não é o diabo? Nossa, vocês matam galos, bodes? Conheça a Umbanda. Só conhecendo, entendendo o que é Umbanda. Nossa, até tirei meu fio. Entendendo a Umbanda. Italiano é uma desgraça, né? Não sei falar sem mexer. Não é italiana. Então, conhecer a Umbanda é fundamental para que você possa conversar sobre Umbanda, para que você possa se mostrar umbandista. Como a gente aqui. Ninguém aqui, sabe, fez nada de diferente a não ser umbandista. Isso que importa. Verdade. Fabiano, antes da gente terminar, eu queria que você falasse para a gente também do grupo do Tupajó, que você abriu. Era um grupo interno e vocês abriram o grupo do Tupajó. Como é que foi isso? Bom, a gente começou muito timidamente nas redes sociais, porque não é um dos nossos objetivos, né? Não é o objetivo principal, né? No Instagram é o @Instituto Tupajó, e no Facebook é Tupajó. Saiu aqui. O que aconteceu? A gente começou com um grupo fechado para tentar fazer algumas lives, bater um papo, fazer algumas reuniões remotas. A gente viu que algumas pessoas estavam pedindo para a gente fazer umas mini giras, né? Inclusive amanhã vai ter uma mini gira. E a gente começou a abrir um pouco mais para convidados, para as pessoas que a gente conhece, para as pessoas um pouco mais interessadas. Não abrimos para todos, a gente tem um crivo, principalmente no Instagram e no Facebook, a gente tem um crivo para aceitar as pessoas, porque a gente acha que a gente tem que se estruturar melhor para levar o que a gente quer. Nós temos um grupo da corrente, esse sim, que a gente aí já trata um pouco mais, mais corporativo, vamos dizer assim, né? Mas a gente resolveu abrir um pouco mais. O próprio projeto, as canções da Umbanda, eles estão tanto no Facebook como no Instagram. E a gente passou algumas giras, a gente transmitiu para algumas das pessoas que estão no grupo, né? Teve pessoas aí. Teve um dia que a gente fez uma gira que em vez de colocar no grupo, a gente colocou no perfil. Então, foi pro mundo inteiro, né, cara? No início de uma gira. Mas é assim,
Então, e a gente está se estruturando para isso, tá? A gente tem aí a nossa equipe aí de diretores aí, de coordenadores que estão atuando nisso, para que a gente faça uma coisa bem estruturada, né? Não saia atirando para todo lado. E o intuito principal do Instituto é levar conhecimento. Então, a gente vai, eu admiro muito aquele trabalho que você fez, Sérgio, no WhatsApp, tá? Bebo bastante daquela água, tá? Que você coloca lá, eu uso muito, e é esse que é o intuito, né? A gente quer postar coisas enriquecedoras, coisas que as pessoas leiam e comecem a aprender o que é Umbanda, o que é um ponto, o que é a nossa religião. Fantástico. Gente, eu acho que a gente precisa muito conhecer. Eu acho que o recado que fica aqui do tema da nossa entrevista, do nosso bate-papo de hoje, sobre a família, né? Como se relacionar, é o respeito, é a aceitação, sem dúvida alguma, e conhecer. A gente tem que conhecer para poder entender e para poder praticar. Senão a gente não consegue nunca. Gente, eu sei que a Jurema já está reclamando que vai acabar, tudo, mas, gente, nós estamos batendo papo há 1h30. Essas lives foi muito bom, foi rápido, né? Olha, eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes. Mestre Gilson, muito, muito obrigado. Marco, Priscila, Jurema, Kátia, Pai Jorge, obrigado. Todos vocês que participaram, todos vocês que deixaram seus comentários, eu queria agradecer muito. Esse espaço aqui, a gente está caminhando junto. Quando me veio esse nome, Caminhos da Evolução, assim, nós vamos caminhar juntos. Não existe evolução sozinho. Não existe evolução individual. Nós somos uma corrente. Eu não canso de repetir isso aqui no Caminhos da Evolução. Quando a gente fala de corrente, não é simplesmente aqueles que estão lá dentro do terreiro. Sim. Somos todos nós. E uma corrente, como todo mundo sabe o ditado, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então não vamos ter elo fraco na nossa corrente. Vamos, Perfeito. Sabe, vamos um dar força para o outro. E vamos caminhar sempre juntos. Vamos. Fábio, Cris, Italiana, obrigado mais uma vez. Você parceiro. Até a próxima. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigada. Cris e Fábio, acho que o terreiro de vocês deve ser sensacional, leve. Eu acho que todo mundo está buscando um espaço sem tantas, com disciplina e sem tantas. Obrigado pela presença. Desculpa, Cássia, Pai Sandro Bernardes, muito, muito, muito obrigado pela presença. Que grito que você deu na pastilha! Quando eu vi Sandro Bernardes aqui, não tem como. Essas pessoas que a gente tem que, pela presença. A gente tem que agradecer por estar presente. A gente tem que tomar cuidado, né, Sérgio? Porque a audiência está ficando cada vez mais qualificada aí. Seletiva, né? Cássia, continua, desculpa. Eu estava dizendo que eu acho que todos estamos procurando, e me incluo nisso, terreiros que sejam, que tenham disciplina, mas que tenham, sobretudo, o carinho e a humildade de ensinar seus filhos. Porque essa coisa que vocês dois falaram, e eu acho que pega muito essa questão do eu sei tudo, eu posso tudo, faltou um dia, não vem mais, tem que sair mais cedo, você não serve para ser um bandista, você vai procurar um outro caminho. Isso tudo é muito radical, isso tudo já me machucou muito, tá? Porque eu entendo que liderança a gente conquista, a gente não impõe. E vocês dois devem conquistar essa liderança, esse carinho, essa disciplina, sem ter que machucar ninguém. E isso, realmente, parabéns. Adorei conhecer vocês. Obrigada, cara. Com certeza, quando estiver em São Paulo, eu vou combinar com o Lapacina. Isso vai passar, e nós vamos lá no Tupajó para conhecer e participar da gira de vocês. Viu? Agora, vocês dois, a gente fez uma coisa com o Pai Jorge na terça passada, e eu falei que eu não ia mais terminar nenhuma entrevista sem fazer isso. Eu queria que vocês dois conduzissem a nossa oração de encerramento, a nossa oração, mostrando o respeito, mostrando a aceitação que a gente tem de todo esse carinho. Por favor, Fábio, Cris. Eu peço a todos os orixás, os nossos queridos guias, nossos queridos guardiões,
que possam, através dessa nova tecnologia, tocar o coração das pessoas que precisam, o coração das pessoas mais necessitadas, o coração das pessoas que têm grande valia, que têm bens, que também possam ser acalentadas por esse toque, por essa nossa oração, para que possam sensibilizar-se em relação ao próximo, né? Sensibilizar-se em relação à caridade. Eu agradeço a todos, peço que todos em casa estejam bem, com saúde, e um grande abraço para vocês, muito obrigado, que assim seja, Sagrado Orixás. Obrigado. Fábio, Cris, não tem como agradecer vocês, a nossa amizade só cresce, o meu respeito a vocês só cresce. Dá uma olhada depois nos comentários, tem muita gente legal. que compartilhou aí, vê aí, tem muita gente legal que está aí. E, pessoal, mais uma vez, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que a gente deu um grande passo no nosso caminho de evolução hoje. Vocês vão voltar, porque tem uma coisa, eu vou juntar ainda, o pai Luiz, que pediu desculpas por não estar aqui presente hoje, o Marco Vasquez, que eu sei que está aqui presente. Marcão, Mago. Mãe Leila, a senhora vai entrar qualquer dia aqui, viu? Não está fugindo, mas a senhora vai entrar. Então, eu, Luiz, Marco e Fábio, nós vamos fazer uma live especial sobre capa preta. Perfeito. E aí nós vamos mostrar o que é isso. Vai ser muito legal. E aí, Cris? Olá, Pastinha. Oi. Veja com o Fábio, com a Cris, esse pastor evangélico, se ele não quer vir entrar para conversar com a gente um dia sobre essa aceitação. Eu acho que pode ser muito enriquecedor. O pastor Fernando, ele tem um grupo chamado Missão Urbana, ele faz um trabalho muito forte ali na periferia de Osasco, lá perto da Anhanguera, lá para cima, e ele é um batalhador, viu? É um cara sensacional e com certeza ele vai aceitar sim a gente participar. Legal, depois eu pego contato com vocês. Tem muito caminho de evolução. Essa semana a gente vai entrar mais algumas vezes. Já tem muita gente marcada aí pela frente. A todos, meu muito obrigado, meu axé. Fiquem em paz. Valeu, grande beijo, Boa noite, axé. gente.